Olá, meus amigos e amigas, PMs e POs de todo o Brasil. Eu sou Alex Ivônica, sou filósofo russo de produtos e você está em mais um episódio do Product Drops. É o canal de vídeos do Product Guru, que é aquele podcast famoso que você já conhece e já escuta. E hoje, no Ano 1 de Produto, eu vou conversar com Marcelo Knakiewicz. Sobrenome difícil, mas um cara massa e que trabalha no laboratório de inovação da Volkswagen, lá na Europa. Cara, é sensacional. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse papo. E para a gente não ter mais delongas, a gente falar de verdade das coisas que mais importam para você e falar de mundo de inovação e falar de coisas muito bacanas, eu vou trazer o Marcelo para cá e a gente começa esse bate-papo. Opa, Opa, e aí, Marcelo Knakiewicz. Beleza? isso. Beleza, tranquilo? E aí? Tudo bem, a minha pronúncia ficou boa? Ficou boa. Pô, quase um polonês já. Parabéns. Nossa, não consigo chegar lá. Muito bom. Marcelo, eu falei que você mora na Europa, que você trabalha no laboratório de inovação da Volkswagen, que você é o The Product Guy, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Mas se apresenta, quem é o Marcelo pelo Marcelo? Boa, boa. Bom, Marcelo é um paranaense, nascido em Foz do Iguaçu. Com 16 anos mudei para Curitiba. Depois de um ano fui para Blumenau fazer engenharia química. Sou engenheiro químico de formação, mas graças a Deus nunca trabalhei com isso. E logo que eu saí da faculdade eu entrei no University in Manufacturing, que abriu as portas para mim nessa área de produto, né? Cara, caí por acaso de paraquedas completamente nessa área de produto, por uma luz divina de um colega de pós-graduação, abriu as portas para mim na HBSys, que é uma empresa de Blumenau. Hoje ela é o laboratório de digital da Ambev, foi comprada ano passado. E fiquei lá 3 anos. E, pô, desejo enorme, gigantesco de sair do Brasil fez eu ir atrás desse sonho. E aí, ano passado, janeiro do ano passado, busquei isso. Sim, em termos gerais, é um ser humano extremamente curioso, que ama psicologia, ama falar sobre esse mundo da psicologia e comportamento humano. E, enfim, eu acho que isso que fez brilhar o olho desse colega e me dar essa oportunidade na área de produto. Que legal. E antes de você estar na Volkswagen, você passou pela Vact, que trabalhava com blockchain, que também não deve ser uma coisa tão, sei lá, convencional do dia a dia de quem está nos escutando. Então, mas como é que foi isso, então? Como é que foi você? Você queria sair do Brasil, aí você já tinha começado a trabalhar com produto, mas como é que foi? Deve ter motivações pessoais, eu imagino, para você querer sair do Brasil, mas como é que foi essa mudança para também trabalhar com produto lá fora? Sim, sim. Então, o sonho de morar fora, o lado pessoal, ele começou em 2010. Eu fui para a Irlanda, fiquei um tempo na Irlanda e aí o mundo, minha mãe brinca comigo, o mundo descortinou para minha vida. Eu falei, pô, eu preciso viver isso. Na época eu ainda era, logo que eu ainda estava na parte de engenharia e durante o período que eu estava com engenharia, eu tive frustrações na parte de engenharia em si e aí me reencontrei profissionalmente na área de produto. Só que esse sonho de viver fora, ele continuou latente. E quando eu encontrei esse universo de produto, eu percebi que, porra, era uma grande oportunidade gigantesca de eu realizar esse sonho e manter na profissão onde eu estava. E aí eu comecei atrás de várias coisas, várias empresas. Comecei focando no Reino Unido, aí depois tentei a Irlanda, e por fim o que mais deu certo mesmo foi Portugal. E aí eu consegui, mesmo estando no Brasil, eu passei num processo seletivo de uma startup que hoje, se ela não faliu, ela está próxima disso, que trabalhava com mobilidade compartilhada. E fiquei lá 6 meses e fui para a Vact, onde eu fiquei 1 ano. E realmente a parte blockchain não é algo muito típico, muito convencional. E também não é muito simples de lidar, sendo bem honesto.
enfim, essa foi a transição, né? Eu vi a parte de produto, o universo de produto, como uma porta para realizar esse sonho de mudar, né? Para realizar esse sonho pessoal. E, cara, você está na Volks, que é uma das empresas mais admiradas no mundo pelo tipo de produto, pela qualidade, que, enfim, não é um business simples. E como é que é trabalhar num lab de inovação de uma empresa dessa, de uma marca tão, tão querida, assim, sabe? Pesada, forte, assim, super representativa. Cara, eu vou te dizer que é extremamente desafiador por vários motivos, cara. Primeiro porque a própria Volks em si é Porra, se você pensar que tem 500 mil funcionários, cara, é uma coisa absurda, é gigantesco e muito acontece. Os desafios eles acontecem de várias formas, porque como a gente é um laboratório de inovação, a gente tenta ficar no limiar entre a burocracia que poderia interromper vários insights nossos e criar uma morosidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir alguns processos, né? Tem que seguir algumas coisas. Então, é um desafio muito constante, né? Além do que, a maior parte dos nossos stakeholders são internos. Então, e eles não entendem muito bem como é o Agile, para eles não cabe muito, vamos experimentar, vamos ver o que acontece. Para eles isso não faz muito sentido, ainda existe muito um conceito de waterfall, qual que é o escopo, o que você vai me entregar, e não tem muito aquele conceito qual é o resultado que eu quero esperar que eu espero de um experimento ou algo assim. Então, esse desafio de você catequizar essas pessoas, etc., é muito, muito, muito pesado, assim, requer muita energia, porque, enfim, uma rotina diária, né, uma convivência diária que você tem que ter com essas pessoas e tem que buscar convencê-las, porque senão você acaba se bloqueando um pouco nessa inovação, né? O que a gente não quer é isso, né? Como laboratório de inovação, a gente quer ter um problema e, a partir desse problema, pensar no time de produto qual que é a melhor solução para aquele problema. E aí, eu, como PM, que é a pessoa que mais comunica com os stakeholders, tem que fazer essa catequização deles, né? Para eles entenderem que, eu pensei no MVP, ok, mas ao longo do processo, pode ser que esse MVP ele seja alterado. E até o momento que eu entregar esse MVP e eu validar e eu ter as interações com o usuário, muita coisa pode acontecer posteriormente. Então, não tem como ficar rígido, fixo a algo muito específico. Então, é um desafio constante você catequizar e falar para as pessoas, cara, olha, é mais importante do que o escopo, do que a entrega, é o resultado que eu vou ter, que eu vou buscar, as informações que eu vou buscar com esses usuários, com esses potenciais usuários. E, cara, você consegue observar diferenças com relação às partes do mundo, assim, as peculiaridades, assim, nem tudo é carro, não sei se trabalha com caminhões também ou outros segmentos, mas como é que é olhar, ter uma visão tão global assim, ao mesmo tempo precisar nichá-la e segmentá-la? Sim, sim. Assim, eu consigo perceber diferenças não só na cultura, né, dos locais do mundo, mas também no comportamento dentro das empresas, né? Não só nesse período que eu estou na Volkswagen, mas antes, quando eu estive na Mobiag, depois quando eu fui para a VACT, eu convivi com pessoas de vários locais do mundo, né? Trabalhei com pessoas de vários locais do mundo. Na Mobiag eu trabalhava muito com a Arábia Saudita, que tem uma cultura muito, muito rígida, muito fechada. Então, é complicado, é complexo. O business lá, a gente entregava uma solução para eles que tinha que ter aprovação do governo. Então, é um business de car sharing, quase como um carpool. No Brasil, acho que tinha um carpool, alguma coisa assim, que tinha esse negócio de car sharing. Mas imagina as features que a gente tinha que fazer, algumas delas a gente tinha que ter autorização do governo para seguir adiante. Porque validações de usuário, cara, tem que seguir do governo a validação. E aí, quando eu fui para a VACT, convivi com Suíça, convivi com França, próprio pessoal de Londres, e você vê a diferença que a cultura traz para o business, né? Então,
parte francesa, eles são muito sinceros, eles não têm papas na língua, eles vão te dizer o que eles pensam a qualquer momento. Para PM isso é muito bom, porque o que você mais quer é a sinceridade, né, do usuário, né? Você quer saber se o que você está criando realmente faz sentido, realmente entrega valor. Agora, já o londrino, ele é completamente diferente. O pessoal do Reino Unido, eles têm todo um lado polido para dizer as coisas, eles têm um cuidado para não te ofender, para que você não pense algo errado. E aí já é o oposto, né? Então, você tem que saber medir isso, você tem que saber entender e ler essas pessoas, né? De acordo com a cultura que você está. Né? Então, agora, falando da Volkswagen, o alemão, ele é muito preto no branco, né? Cara, isso é isso, isso é isso, acabou. Não dá para você dizer para mim que a laranja não é vermelha, porque a laranja não é laranja, desculpa, porque a laranja é laranja. Não queira dizer o contrário. E eles também têm algo muito forte com a parte de privacidade, né? É cultural isso já, é de anos. Então, aqui, na Alemanha em si, a maior parte dos nossos MVPs, eles startam na Alemanha. A gente tem um processo bem trabalhoso para entregar para a equipe de legal, falando, olha, isso aqui é o que a gente está fazendo, essas são as licenças que o nosso sistema usa, esses são os dados que a gente vai tratar. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Você tem que entender todo o contexto cultural para saber como lidar com esses stakeholders. Né? Posso fazer um parênteses aqui e compartilhar uma coisa pessoal? Eu gosto muito da Alemanha, eu passei, em uma viagem que eu fiz, passei um mês por aí, e tenho uma tia, a tia da minha esposa, ela é casada com um alemão, e a gente foi para lá por conta desse casamento, uma brasileira. E uma coisa me marcou muito nessa viagem, falando sobre isso, que não tem nada a ver com o produto, mas ajuda a gente a entender esse stakeholder que você está falando. Então a gente ficou um bom tempo lá. Coincidentemente, na casa que a gente ficou, tinha uma festa na avenida. Foi em Colônia isso. Então tinha uma festa na avenida onde a gente estava, né, numa transversal que a gente estava. E aí, na noite anterior à festa, eles fecham a rua para que os stands, as barraquinhas, a galera da comida e todo mundo possa se preparar para no dia seguinte, vai passar o final de semana inteiro com a festinha. A gente não sabia disso, mas parece também que alguns alemães não sabiam, ou se sabiam, não estavam preparados para aquilo. Porque quando a gente embicou na rua, e a gente tinha que andar alguns quarteirões para depois entrar à direita, tinha as placas interditando a rua. E foi muito louco que na hora que a gente embicou, tinha vários carros e vários alemães fora dos carros, parados, discutindo o que eles iam fazer agora, porque eles não conseguiam mais ir em frente. E aí a gente estava com outros brasileiros, outros carros com outros brasileiros. O que a galera fez? Assim, entrou na esquerda, que dava a mão, e foi paralelo à rua. E aí quando deu, ele fez um retorno e chegou onde tinha que chegar, sabe? Mas os alemães ficaram parados ali, tipo, o que eu faço agora? Assim, meu caminho está bloqueado, eu não sei o que fazer. Eu comentei isso com outros alemães que a gente, enfim, tinha lá no casamento, na festa e tudo, e a galera falou, cara, é por isso que a gente gosta de contratar brasileiro, porque ajuda a gente a pensar diferente. Cara, isso é bem verdade. E assim, eu diria um pouco mais. Eu acho que uma das grandes vantagens de nós brasileiros é essa nossa flexibilidade, essa nossa capacidade de, cara, vou pensar no que não é óbvio, né? Vou pensar no que está ali no limiar das coisas que nem todo mundo pensa. Quando eu saí do Brasil, para mim isso era muito óbvio, esse tipo de pensamento, porque todo mundo no Brasil sempre acha a solução para os problemas, por mais banal, mais complexa que seja a solução, a gente sempre busca diferentes formas. E eu me lembro de uma situação muito clara na Mobiag ainda, eu estava numa reunião e eles estavam discutindo que eles tinham que desenvolver uma feature que era super complexa para resolver um problema X lá. E quando eu olhei, tipo, eu pensei, pô, já está solucionado. Eles só não entenderam que se eles colocarem zero no campo aqui, né, do usuário colocar zero nesse campo aqui, está solucionado. Só que na cabeça deles era, pô, esse campo não nasceu para ser zero. Só que você era capaz de colocar zero, né? Só que não era claro para eles isso. Então eu vejo que nós brasileiros, eu convivi com PMs de outros locais aqui, enfim, essa nossa capacidade de ser flexível
nos traz muitas vantagens nesse contexto, né? Não é à toa que, se você vê os vários podcasts que existem aí, até, enfim, esses PMs de fora do mundo, tem muito brasileiro se dando super bem. Porque, cara, como PM, você tem que resolver problema. E se você não tem flexibilidade para resolver problema, pô, você talvez esteja no lugar errado, né? Vamos dizer assim. Então, pode ser que tenha muitas oportunidades para brasileiros fora e que é um bom momento para a galera aproveitar. Com certeza, cara, com certeza. Até uma das coisas que eu fiquei impressionado, e quando eu vim para cá eu não tinha muita ideia, como a comunidade de produto ainda é algo muito recente aqui. Quando eu vim para cá em janeiro, não existia, até existia uma vaga ou outra de PM. Existia muito Agile Business Analyst, existia muito Product Owner, mas PM mesmo, Product Manager mesmo, era algo assim muito raro para você achar. Você precisava no LinkedIn, você achava uma ou outra. E aí no começo desse ano começou a aumentar, e aí por conta da pandemia deu uma esfriada, e agora eu estou vendo que no fim do ano começou a crescer mais um pouco. Então eu ainda vejo que o Brasil em si está muito mais avançado nesse contexto do que a Portugal, digamos. Se você for para UK, a Espanha ainda tem um pouco mais, a Alemanha também tem um pouco mais, a França também. Mas Portugal em si ainda é algo muito, muito começando. Então, para brasileiro que quer vir para a Europa, Portugal é uma excelente porta de entrada. É uma excelente oportunidade agora. E também Portugal como provedor de tecnologia para outros países, né? Isso é um movimento que já começou a acontecer. Portugal investe muito em tecnologia, para quem não sabe. Portugal, além das escolas, mas por ser um país barato, também é um país... Eu já li algumas matérias falando que Portugal seria a Índia da Europa, para os próprios europeus, assim, contratarem serviços de tecnologia, porque, querendo ou não, é um país mais barato do que os outros, então a mão de obra também é mais barata e isso barateia o serviço. E, cara, muito curioso você falar isso. A gente não tinha combinado e eu vi isso muito recentemente. Então, eram muitas vagas de PO, de Project Manager, que eu vi ano passado, e a mesma empresa contrata muito, e as consultorias que tem aí também, trocaram o título, porque eu acho que elas começaram a entender essa mudança, e é interessante, eu acho que... Eu estava com essa sensação e você falando agora super reforçou esse movimento que está acontecendo. Sim, sim, com certeza. Até a VACT, que eu estava antes de vir para a Volkswagen, quando eu entrei como Agile Business Analyst. Só que a minha função lá era um PM Júnior, PM pleno, algo similar a isso. E quando eu disse que eu ia sair para mudar, criou-se uma briga interna, porque alguns queriam trocar para PM, o nome da vaga, né, e outros queriam manter como Agile Business Analyst. Então, ainda é algo muito discutido aqui, né? Acho que um dos grandes problemas dessa questão cultural que eu falei, que dependendo do país que você tiver, e no caso da VACT, principalmente, como ela tem uma cultura inglesa muito forte, eles têm muito essa questão do nome da função. Então, eles não querem criar conflito com os nomes, né? Então, eu acho que isso talvez esteja criando essa fricção para se mudar as coisas aqui, sabe? Mas talvez isso ajude também, né? Porque aí não fica essa salada que tem em outros lugares. Aqui no Brasil, Com certeza. você dá nome o tempo inteiro para várias coisas. Isso causa muita disfunção, como, por exemplo, essa briga de PM, PO, PM Sênior, essas bobagens que a gente vê aí na comunidade também. É verdade, concordo. Muito bom, muito bom. E você já contou para a gente um pouco de como é trabalhar nesse lab de inovação e como se forma um time, assim, não só no lab, mas para você, como é que a gente monta um time que, cara, que se dá bem, que seja incrível, que performe muito bem, que seja tipo uma família, mas as famílias brigam também. Bom, cara, eu parto falar primeiro, começar com o lab aqui, né? A gente sempre trabalha com problemas, né? Os stakeholders, eles repassam problemas para a gente busca entender se o problema faz sentido, se realmente é um problema, qual é a complexidade. A gente segue muito o design thinking, né, dos 2 diamantes.
Então, a gente expande, converge de novo. E aí a gente forma um time de produto, que a gente chama, né? Então, em termos de papéis de time, eu sigo muito a linha do Marty Kagan, que, cara, é um Product Manager, Product Designer e engenheiro. Né? Para mim, essa é a composição do time de sucesso, que você trabalha com conhecimentos distintos, habilidades distintas e auxilia muito a você ter insights bons e ter soluções de sucesso. Mas agora, falando do time em si, isso é algo que eu trago comigo há muitos anos e foi um conflito interno meu dentro desse universo de engenharia, desse universo fabril, antes de mudar para a área de TI. Eu trabalho com 4 princípios básicos. Né? Para mim, você tem que ter honestidade, muito mais do que transparência, porque transparência, para mim, é uma linha muito tênue. Né? Pode dar muito certo, como pode dar muito errado, tem que saber trabalhar, tem que saber manejar bem. Então, eu prefiro trabalhar com a honestidade. Né? E quando eu digo honestidade, eu penso, cara, se me perguntarem algo, eu vou dizer a verdade para aquela pessoa. Se você me perguntar para mim, pô Marcelo, o que você acha do meu trabalho como PM? Cara, eu vou ser sincero contigo, eu vou falar todas as verdades para ti, porque eu quero criar essa conexão, esse relacionamento contigo de honestidade, porque o oposto eu espero de ti também. Então, eu quero que você me diga tudo que você pensa sobre qualquer coisa que eu te perguntar. E só que isso cria um detalhe muito importante, né? Quando você trabalha com times, sei lá, 10 pessoas, ou até menos, você sempre vai ter um ou outro que, ou ele às vezes é muito agressivo na hora de falar, porque é o jeito da pessoa, às vezes ela fala de uma forma ríspida, enfim, acontece. E você tem aquele outro que é um pouco mais fechado e se ele se expõe honestamente, se ele recebe uma resposta desse cara mais ríspido, ele pode se fechar mais ainda. E aí vem a segunda parte, o segundo ponto que eu penso, cara, que é segurança. Você tem que saber criar no time um ambiente que as pessoas se sintam seguras, que elas possam trabalhar com essa honestidade dela, que elas possam entregar essa honestidade. Então, situações de conflito, eu sempre parto do princípio que você tem que explicar para as pessoas, por que aquilo gerou um conflito e como você acha que aquela pessoa poderia agir diferente para não gerar o conflito, né? Então, é quase que você querendo que a pessoa evolua, né? Você quer que ela se torne um ser humano melhor porque ela faz parte de um organismo único que é o time. Então, se ela é melhor, o time acaba sendo melhor. E aí você vem o terceiro ponto, que é o propósito, né? E, isso é meio clichê falar, qualquer coisa que se trata de produto, todo mundo fala do propósito, mas aí eu penso o propósito do time, né? Aí pensando que a honestidade e a segurança já existem, você tem que ter um propósito que guie o time, né? Pode ser o propósito do produto, isso funciona super bem, qual é a missão que o produto quer fazer, mas se isso for algo meio nebuloso, pensa num propósito que faça o time todo dia no stand-up levantar e funcionar. Cara, o que faz o meu time funcionar? O que é o que eu tenho que dizer todo dia, que fica martelar na cabeça das pessoas para elas saberem, cara, é isso que eu tenho que seguir adiante, é isso que eu tenho que seguir adiante. E para mim o quarto ponto, e isso eu aprendi com um antigo chefe meu na HBCIS, um cara genial, quem quiser conhecê-lo se chama Sidney Ramada, ele é uma pessoa incrível. E o quarto ponto é, cara, você se divertir, mas você se divertir de uma forma que só você no time entenda. Sabe quando você vai na sua família talvez aconteça, na minha acontece muito, você vai jantar com a minha família, se você entrar hoje numa janta com a minha família, cara, tu vai ver tanta piada que a gente vai estar se matando de rir e você não vai entender nada. Porque é piada interna, é coisa nossa, você não vai entender, e para mim isso cria uma conexão, um laço forte com o time. Então você precisa buscar isso, você precisa fomentar isso, daqui a pouco você vai despertar nos outros. Eu tive na Vact, quando eu entrei na Vact, eles estavam recém começando, e eu coloquei em prática tudo isso que eu estou te falando, com a liberdade que me deram lá. E eu tinha aprendido boa parte disso, trouxe da minha vida, e esse último ponto aprendi com o Ramada na HBCIS. E aí eu vi a Vact e pensei, cara, é minha oportunidade para testar, ver se funciona, né? E, eu coloquei em prática, foi incrível, cara. Você não faz ideia do time que a gente criou, era um time de 15 pessoas, eram divididos em 3 squads, e, cara, foi incrível.
as coisas que você vê acontecendo quando você começa a soltar as piadas e começa a puxar as pessoas para se soltarem, para viverem de forma livre, assim, contínua, pô, é incrível, é incrível. Aí isso começa a se expandir para a solução, quando você vai fazer um brainstorm, cara, tem coisa tão incrível que sai, assim, que você não consegue, você não tem nem ideia, assim. Muito bom. E, cara, isso é uma coisa bastante interessante. Vamos explorar um pouquinho mais, porque a gente fala do PM ou da PM como alguém que inspira liderança, sem ser o gestor daquelas pessoas, né? Tanto na parte burocrática quanto no plano de desenvolvimento e tudo mais, mas inspiramos liderança ali para o pessoal de engenharia, não cuidando da carreira de engenharia e por aí vai. Como você acha que é possível do PM ganhar essa confiança, ser essa pessoa, sem crachá, porque você não tem um crachá de chefe de ninguém ali? Que dica que você poderia dar para o que você já fez, para isso ser uma coisa natural, não acabar parecendo forçado, não acabar parecendo que você é chefe das pessoas? E como delimitar limites também, né? Porque daqui a pouco essa pessoa ela te vê tanto como um líder ali, mas de uma forma natural, que ela te avisa que ela vai tirar férias antes de falar com o próprio chefe dela. Que dicas você tem nisso? Cara, tem muita gente que olha para esse contexto do PM, ele ter um posicionamento de liderança e etc., mas ao mesmo tempo ele não ter as liberdades e os poderes de um líder em si, como algo que traz dificuldade para a rotina do PM. Eu olho para o lado completamente contrário quando se trata de times. Eu acho que isso é uma baita vantagem para o PM. Porque a partir do momento que te colocam num pedestal de líder, oficialmente, é inconsciente nas pessoas. Elas começam a te tratar diferente, elas passam a ter mais um cuidado maior quando vão tratar com você. E quando você não quando você é um líder que não é oficial, que você só está ali, é um líder meio que um espelho que as pessoas querem ver, você tem várias vantagens, porque você pode tratar as pessoas de igual para igual. Você pode olhar para elas e falar, cara, eu tô falando contigo isso tudo, não é só porque você está na minha equipe, mas é porque, cara, você é meu amigo, você é meu colega, eu estou no mesmo nível que você, eu já passei por situações parecidas, então eu estou te dizendo essas coisas porque eu quero o seu bem, eu quero que você evolua, só que sem aquela faceta do líder, né? Porque quando você tem a faceta do líder, o cara pode inconscientemente dizer, não, mas você está me dizendo só porque você é meu líder, porque você quer me dar um feedback. Então eu acho uma baita vantagem você ser PM não ter essa faceta do líder, porque isso te dá liberdade, te faz as pessoas te tratarem igual para igual. E assim, para mim a maior dica é, cara, não tenha medo de dizer para os outros que você não é chefe delas. Olha para elas e fala, cara, eu não sou teu chefe, não se preocupe em dizer para mim se você vai sair de férias ou não vai. Cara, como uma equipe que trabalha com um propósito, focado em algo, eu espero que você tenha consciência de quando é melhor para você tirar férias, comparativamente na situação que a gente está. Eu quero que você tenha liberdade de vir falar comigo com qualquer problema que você tiver, qualquer impedimento que você tiver no produto, qualquer questão pessoal, porque eu estou aqui como PM, não é só para pensar no que traz valor para o produto, mas eu estou aqui para garantir que a equipe trabalha focada naquilo para o produto, né? Então, eu até lembro de um artigo que eu li de um PM da Google, que ele dizia, cara, se eu tiver num momento de crise, como PM, e tiver um desenvolvedor meu que está indo viajar, no dia seguinte, eu tenho que resolver meu problema hoje, se ele virar para mim e disser, cara, para me ajudar, você tem que ir lá na minha casa fazer minha mala da viagem, porque eu não fiz. Vai para casa do cara e faz a mala, velho. Porque você é PM, você tem que garantir que o cara resolva os problemas que você pensou, que você viu como valor, que o time construiu como ideia. Então, deixa o desenvolvedor desenvolver e resolve os problemas do desenvolvedor, né? Então, enfim, eu acho que eu me estendi demais na resposta, mas, cara, é isso, é você olhar para as pessoas como iguais, mesmo elas te vendo como talvez um papel de líder, mas trate elas como igual para igual e diga todo momento que você puder dizer para elas, cara, eu estou no mesmo nível que você, não sou nada além do que você. Cara, essa é uma ferramenta muito importante
que eu também acho que muitas vezes as pessoas não usam, ou têm medo, ou também tem uma carga glamourizada da nossa área de que você é manager e aí você é gerente de alguma coisa, sabe? E aí isso atrapalha um pouquinho também. E só fazendo um gancho com uma outra coisa que vai ser legal ouvir seus comentários, que em episódios anteriores aqui no One on One, eu falei com o Bernardo De Luna e ele falou sobre estilos de liderança para PMs e ele explorou muito o estilo que é o democrático também. Então, tem tudo isso que você comentou, e só colocando um pouco mais de tempero, no sentido de ser democrático também para que exista espaço para que as pessoas complementem a ideia, a solução, ou, sabe, não fique... Uma forma importante para você construir esse laço todo não é sempre a sua opinião ser aquela que vale, aquela que vai ser implementada, e deixar o time construir também, colaborando. Cara, eu concordo muito com isso. Nesse papel de PM, você tem que dar o braço a torcer em vários momentos, porque é a sua rotina. Você tem que entender que se você começa a forçar muito as coisas, você cria esse ambiente meio que ditatorial, assim, e não é isso, cara. Se você cair nessa roubada, putz, você tá ferrado. O seu time mesmo vai começar a se auto-sabotar, as ideias não vão vir, as soluções não vão acontecer. Naquele momento que você precisar, putz, não vai estar ali as pessoas para resolver. Cara, então tem que entender que existe muito, você tem que dar muito o braço a torcer em nome do time, muitas vezes. Você tem que garantir que as pessoas têm voz no time. Porque, cara, no fim do dia, o que você quer é usar essas habilidades que as pessoas têm distintas, as experiências que elas têm distintas, porque, para mim, cara, esse é o maior tempero essa refeição que vai ser o seu produto. Pois é, não é só falar que somos amigos, né? Mas é criar esse ambiente, demonstrar isso tudo. Porque o viés de autoridade pode ser criado mesmo não existindo o crachá. E aí, sim, tudo isso vai dar ruim. Sim, eu concordo. E uma coisa que você falou, até esqueci de comentar, o nome manager realmente atrapalha muito, atrapalha muito. E o que eu gosto de dizer, cara, eu sou gerente de uma coisa, eu sou gerente de pessoas, eu sou gerente de uma coisa que é o meu produto, que resolve um problema X. Mas o meu produto não, ele é feito de pessoas, né? Ele é feito por pessoas. Ele não é nada além disso. Poxa, incrível. Muito bom. E você lá na sua apresentação comentou de psicologia e tudo mais. E esse aqui é o momento que a gente começa a caminhar para o final, então a gente tenta abstrair um pouco mais as coisas. O que você acha que você poderia contribuir de dica dessa ciência, dessa coisa que você gosta e que você usa em produto? E se de repente também tem alguma dica de leitura de alguma coisa que não seja tão óbvia assim, para a gente sair do mainstream e ajudar a comunidade que está nos assistindo aqui. Claro. Cara, uma coisa que eu aprendi com a psicologia como um todo, né? Até no período que eu fiz terapia, aprendi comigo mesmo. Cara, tem que entender que todo ser humano ele tem um passado, ele tem um histórico que criou cicatrizes nele e isso define muito a personalidade dele, né? Essas experiências passadas definem muito a personalidade. E essa personalidade ela vai estar dentro do teu time. Você não pode negligenciar isso. Você tem que entender as pessoas que estão no seu time, quais são as referências culturais que ela tem, quais são as experiências passadas. Então, usa parte do seu tempo, quando você começa o time, quando você entra no time novo, usa parte do seu tempo para entender quem são as pessoas que estão ali. Parte fundamental de você ser PM, para você garantir que o seu time está seguindo adiante, é você entender quem são as pessoas, né? Então, a psicologia me ajuda muito nisso, porque a partir do momento que ficou claro para mim, nesse universo do passado que cada um tem, isso me deu paciência para compreender. Compreender, pô, eu tenho essa pessoa A, a pessoa B, e elas são diferentes por vários motivos. Vários motivos. E eu preciso entender, eu preciso compreender que eu tenho uma forma de abordar a pessoa A e eu tenho uma forma de abordar a pessoa B. Isso deve ser respeitado. Você tem que enraizar isso dentro da sua cabeça e compreender que, pô,
tem que girar a chavinha quando você fala com A e girar a chavinha quando você fala com B, porque para você conquistar essas pessoas, elas têm que ter abordagens diferentes. Para mim, isso foi uma das coisas que a psicologia mais me ajudou desde o começo, não só como PM, na época que eu trabalhava com engenharia também, e pô, faz uma diferença incrível para mim. E uma dica de livro, eu não sei se é assim tão não mainstream, mas um livro que eu acho genial se chama O Poder do Hábito. É um livro que se trata de como a gente enraiza hábitos, como os hábitos acontecem dentro do ser humano, e ele conta muito desses mecanismos que o cérebro tem para evitar que você esteja sempre pensando em fazer atividades, né? Conforme você vai criando esses mecanismos, cada vez você pensa menos no que você está fazendo. Então, por exemplo, dirigir um carro. Hoje em dia você não pensa, se você dirige, você não pensa para dirigir. Daqui a pouco você já está dando seta, trocando marcha. E isso funciona no trabalho também. Você vai escrever uma história, se você já segue um padrão de uma história há muito tempo, né? Então você já não pensa qual vai ser a estrutura da história, você só pensa no conteúdo dela, mas o resto já segue muito. Você vai fazer um brainstorm, já segue um padrão com constância, então você já tem ideia de quais são as fases, quando é que você tem que dar a corda, quando é que você tem que puxar, você já não pensa muito nisso. Então, O Poder do Hábito, para mim, é um excelente livro, me ajudou muito e eu indico para qualquer pessoa. Tem muito a ver com Lean também, né? Outra coisa que você gosta, porque, me corrija se eu estiver errado, mas Lean fala sobre criação de ambiente, criação de mecanismos para ajudar também a mudança de comportamentos, né? Sim, sim. O Lean, ele foca em você eliminar os desperdícios que você tem ao longo do processo, enfim, de uma etapa. Só que ele trabalha com uma questão filosófica, né? Tem gente que trata Lean como framework, tem gente que trata como metodologia. Para mim, ele é uma filosofia de vida, né? O Lean Manufacturing, ele cria um mindset, se você enraizar isso, ele cria um mindset para que você pense o tempo todo como é que você pode otimizar o seu tempo, né? O Lean nasceu lá na Toyota e eles pensavam muito no processo fabril do carro. Então, como é que eu consigo eliminar cada tempo desperdiçado que eu tenho em cada etapa? E por tempo, não era só necessariamente a diferença entre uma etapa A e etapa B. Poderia ser uma peça que ficou parada há muito tempo num local. Tipo, para eles, isso é um desperdício. Por que eu estou colocando aquela peça lá? Eu estou gerando estoque se eu não preciso? Significa que a etapa que criou essa peça, ela está muito mais rápida. Tem alguma coisa que tem que ser equalizada. Então, eles criam esse mindset para que você veja tudo ao seu redor, pensando em como é que você pode otimizar. E, pô, eu infelizmente entrei no Lean muito cedo e eu levei isso para minha vida como um todo. Então, hoje, até eu levanto, eu já começo a pensar, ok, eu vou na cozinha, eu já tenho que fazer A, B e C, porque eu já estou na cozinha. Então, não faz sentido eu ir para o quarto de volta, depois para a cozinha. Então, eu fico pensando nisso o tempo todo. E a mesma coisa no universo de produto, né? Eu penso, pô, os caras estão trabalhando na história que toca na feature A, pô, mas já tenho 4, 5 bugs aqui nessa feature, de repente já vou arrastar esses aqui para lá e já vamos matar tudo de uma vez, sabe? Então, me ajuda muito. Empatizei muito com esse lance da cozinha, porque eu sou assim também. Na cozinha, no quarto, tipo, como é que a gente otimiza as coisas, né? E é curioso, porque você não otimiza ficando engessado, né? Porque você vai criando novas formas de você sempre otimizar e isso é muito bom. Sim. Cara, Marcelo, a gente está terminando, mas eu queria te agradecer demais. Além de todas as questões de fuso, para sincronizar agendas e tudo mais. E se você puder deixar um recado que ajude a nossa comunidade aqui no Brasil, mas quem sabe essa que vai começar a se formar aí fora também, cheia de brasileiros, que recado você poderia dar para ajudar nesse amadurecimento? Usem a comunidade que vocês têm o máximo que vocês podem. Quando eu entrei nesse universo de produto, eu não sabia nada, eu não sabia nem o que se tratava de produto, minha cabeça ainda era projeto. E eu fui salvo, literalmente, por essa comunidade de produto. Conversei com várias pessoas ao longo desses 5 anos e todo mundo me ajudou muito. Tem muito material bom, tem muita gente experiente. Cara, então não tenha vergonha de abordar as pessoas, não tenha vergonha de entrar em comunidades, WhatsApp, Product Gurus, o que for, entra, conversa com as pessoas, pede ajuda, porque é incrível o quanto as pessoas estão querendo ajudar os outros. Sério, isso para mim é uma coisa brilhante
eu fiquei, sei lá, com um brilho nos olhos quando eu vi isso acontecendo comigo, assim, vendo o material chegando na minha frente e tudo porque as pessoas queriam me ajudar. Então, usem a comunidade, por mais maduro que você esteja na vida de produto ou não, usa a comunidade porque, pô, aí ajuda muito. Foi incrível, incrível. E, gente, é com esse recado maravilhoso que a comunidade funciona, que aliás é um outro quadro aqui do Product Drops, fazendo o merchan, aproveitando, que a gente termina o episódio de hoje. Marcelo, muito obrigado. Foi demais. Eu tenho certeza que um monte de gente vai se beneficiar desse bate-papo que a gente teve. E é só isso. Só obrigado, é o que eu posso dizer. Eu que agradeço, Alex. Sucesso para vocês, cara, e diariamente seguindo vocês. O que Boa. precisarem, estou à disposição. Obrigado, obrigado. Valeu, gente. Então, esse foi o nosso Ano de Produto no Product Drops, que é o canal de vídeos do Product Gurus, que é aquele podcast famoso que você já conhece. E até a próxima. Quem será que vem?